Em um mundo repleto de crenças e tradições, existe um sinal poderoso que ressoa através dos tempos. É um sinal irrefutável. Um sinal que transcende barreiras. Um sinal que desafia as convicções mais profundas. Hoje eu vou revelar para vocês os sinais de Mashiach e como isso pode detonar todas as religiões. O profeta, o Navi Ezequiel, recebeu uma mensagem divina que vai muito além do que podemos imaginar. É necessário que você preste bem atenção até o final. Depois você tira as suas conclusões e coloca nos comentários. Mas o que acontece quando Deus, vou colocar na linguagem bem popular, o que acontece quando Deus promete unir seu povo e restaurar a verdadeira adoração? O que é que vai acontecer então? Prepare-se para uma viagem que pode transformar definitivamente a sua visão espiritual. Isso aqui, este vídeo, não é para converter ninguém. Mas a partir de hoje, você vai ter outra visão do que é uma promessa do Eterno. Não é o vale dos ossos secos, não é isso. Mas é Ezequiel capítulo 37. E o versículo é o versículo 15. Versículo 15 que diz: E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve sobre ela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. E logo toma outra vara e escreve sobre ela para José, o ramo de Efraim, ou Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. As varas para Judá e para Israel, sul e norte. Quantas partes você está lendo na sua Bíblia? Não é na minha não, na sua Bíblia. Quantas partes você está lendo aí em Ezequiel capítulo 37, versículo 15? Duas varas, uma para Judá e outra para Israel. E os gentios? Qual é a profecia para os gentios nessa visão de Ezequiel? Ezequiel 37, 17 diz: E junta-as uma à outra, como uma só vara, para que se unam na tua mão. As duas varas, José e Israel, unidas como uma só vara. Antes que alguém falasse alguma coisa, antes que alguém fale alguma coisa, entre o versículo 16 e o 17, a Escritura simplesmente fecha a lacuna e diz: as duas varas, norte e sul, se tornarão uma. A profecia de Ezequiel, aqui no capítulo 37, diz respeito tão somente a Judá e Israel, norte e sul. Ezequiel 37, 18. E quando os filhos do teu povo te disserem: não vais nos dizer o que significa tudo isto? Tu lhes dirás: assim disse o Eterno: eis que tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim ou Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e a porei junto à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e serão uma na minha mão.
qual é o sinal do Mashiach? O texto de Ezequiel 37 está se aproximando de um dos maiores de todos os sinais e que jamais, em hipótese alguma, jamais aconteceu e jamais deixará de acontecer para aqueles que acreditam em profecia. Se você é uma das pessoas que acredita de fato, não de boca, de fato em profecia, preste bem atenção a esta visão, a este capítulo. Versículo 20. E as varas onde escreveste o que te ordenei estarão em tua mão, diante de seus olhos, e lhes falarás: assim disse o eterno Deus. Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todas as partes, e os trarei de volta à sua própria terra, e farei deles uma nação sobre as montanhas da terra de Israel. Versículo 22. E um só rei terão, e não serão mais duas nações, nem mais estarão divididas em dois reinos, nem contaminarão mais a si mesmos com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com quaisquer de suas transgressões. Em vez disso, eu os retirarei de todas as moradas onde pecaram, e os purificarei, de modo que serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você prestou atenção na expressão dentre as nações para onde foram? Acaso seriam os gentios? Acaso isso seria uma referência aos gentios? Foram os gentios que foram para outras nações? Coloca nos comentários. Seja sincero, foram os gentios que foram colocados em outras nações? Então os gentios foram espalhados pelas nações dos próprios gentios? Tem sentido? Dentro do contexto do que nós lemos até agora, não tem sentido. E os gentios terem sido espalhados pelas nações dos gentios não tem sentido. Dentro do contexto, duas varas, Judá e Israel, se tornarão uma só. E essas duas varas estavam espalhadas entre os povos e elas se tornarão uma só. Tem como essa profecia ser aplicada aos gentios? O que é que você acha? E no versículo 24 diz: e o meu servo David, é David mesmo, será rei sobre todos eles, será seu único pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os cumprirão. Versículo 25. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais. Vou repetir: onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre. E meu servo David será seu príncipe para sempre. Aqui vem o tal do sinal. O Mashiach reinará sobre todos eles e não sobre dois clãs familiares. Você consegue entender isso dentro desse contexto? O Mashiach virá quando tiver as 12 tribos, os 12 clãs familiares reunidos. As duas varas serão unidas e o Mashiach reinará sobre os 12 clãs familiares. Não existe dentro dessa profecia espaço para, primeiro, Mashiach reinar sobre uma ou duas tribos, um ou dois clãs familiares. E segundo, não existe espaço para aliança com gentios. Neste texto, esse espaço não existe.
a não ser que o gentio se torne um dos 12 clãs familiares. Para mim, esse texto está bem claro. Os sinais são bem claros. Reunião dos 12 clãs familiares e retorno para a sua própria terra é o primeiro sinal de Mashiach. O segundo, Mashiach reinará sobre os 12 clãs e não sobre 2. E o terceiro, os gentios se juntam ou estão fora. A escolha é dos gentios, não é do Eterno. A escolha é dos gentios. Se juntam ou estão fora. Esses são os 3 principais sinais de Mashiach. Então não adianta ninguém dizer que Mashiach já veio ou que Mashiach já está aqui. Como alguns judeus falam, né? O Mashiach já está aqui, já está ali, e fica todo mundo agitado procurando aqui e ali. Não adianta. Enquanto não houver a reunião dos 12 clãs familiares, não será a hora de Mashiach. Não existe isso. Certo? Então são 3 grandes sinais apontados nesta visão de Ezequiel, para mim, muito claro mesmo. Se você entendeu o vídeo, coloque abaixo nos comentários, eu quero as 12. Eu quero as 12. Que é uma referência às 12 tribos. Eu quero as 12. Se você colocar essa frase nos comentários e quiser adquirir o curso de hebraico raiz, você vai adquiri-lo com 20% de desconto no Pix, tá certo? 20% de desconto no Pix, tá bom? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Confira se você já é inscrito no canal, se não for, pode se inscrever agora e deixar o famoso like. Faça esse comentário, por favor, abaixo. Compartilhe esse vídeo. Se for refutável, refute. Se não for refutável, não refute. Mas preste atenção a esta leitura, leia 200 vezes se for necessário. 3 são os sinais de Mashiach. Nos veremos no próximo vídeo, antes do sinal de Mashiach. Shalom.